Sejam muito bem-vindos a mais um Stay Academy. Eu espero que vocês estejam aproveitando os novos conteúdos nesse novo formato. Bom, hoje eu quero falar de um assunto muito importante, de um assunto que a gente leva a sério. Eu converso com muito empreendedor que leva muito a sério esse assunto, mas a gente ainda não leva tão a sério quanto ele realmente é. Bom, o assunto da live de hoje é a última impressão que o seu cliente fica do seu atendimento. É muito fácil a gente falar, mas como o meu cliente vai receber essa mensagem? Mas o meu cliente não vai entender. Essa semana eu conversei com um cliente novo do Stay que falou pra mim, Juliana, mas como que o meu cliente vai saber o que é essa mensagem que ele está recebendo, sabe? Às vezes a gente recebe um SMS e a gente só ignora porque a gente está muito acostumado com SMS de banco, SMS cobrança, SMS de fraude. Então ele ficou um pouco receoso de como que os clientes dele iam receber essas informações da loja dele. E eu comentei com ele uma coisa que me fez pensar muito sobre isso, não só para dentro do atendimento no balcão, mas para todo o atendimento que o seu cliente recebe. Então, no balcão, quando ele tira uma dúvida pelas suas redes sociais, quando ele recebe um produto na casa dele, seja por delivery ou por correio, a última impressão é a que fica. Sempre a última impressão é a que fica. A gente fala e tem uns estudos, umas coisas que dizem que os primeiros 3 segundos são suficientes para a gente formar a nossa opinião sobre alguém, mas definitivamente a coisa que vai mais marcar a gente numa experiência de compra e que mais marca qualquer consumidor numa experiência de compra é como ele foi tratado do início ao fim daquela compra. Então, se o seu consumidor está pedindo um sanduíche na casa dele, se ele está no seu balcão fazendo uma compra de R$10 ou de R$1.000, ou se ele está comprando pelo correio com você, o importante é que do início ao fim a impressão do seu cliente seja sensacional e que no final ele saia de lá se sentindo sensacional, recebido com todos os sorrisos, com todas as boas-vindas do mundo. E isso parece muito óbvio, eu sei que parece muito óbvio, mas eu queria falar sobre esse assunto porque eu também sou consumidora, você também é consumidor e você sabe, você enquanto empreendedor, você tem a sua empresa e você está cuidando dela e você tem muito apego com a sua empresa, então você tem muito apego com a sua operação, que você cuida todos os dias, que você se dedica, que você coloca esforço naquilo dali, então é muito difícil a gente avaliar. Mas pensa de fora, pensa nos estabelecimentos que você vai no seu dia a dia, pensa você enquanto consumidor e não enquanto empreendedor. Qual foi a última vez que você entrou num lugar, e aí seja para qualquer coisa, para comprar uma água, para comprar um carro novo, que você foi atendido de um jeito que te deixou surpreendido, que a sua última impressão foi, caramba, eu queria que todo mundo comprasse nesse lugar para ter essa mesma experiência que eu acabei de viver. É isso que faz falta. É isso que faz com que a gente não consiga visualizar o pós-vendas da maneira que ele precisa ser visualizado. Fazer pós-vendas é muito de você identificar e entender o que o seu consumidor mais gosta, o que o seu consumidor mais espera do seu produto e você ir conhecendo o seu consumidor e o seu consumidor no geral e no específico, como que ele se comporta em relação àquilo que você trabalha, aquele serviço, aquele produto que você oferece e você ir descobrindo a melhor maneira de fazer com que essas pessoas queiram comprar novamente de você. Mas todos os esforços, e todos os esforços mesmo, vão ser muito em vão se você não tiver um atendimento que já comece e termine sensacional. Porque ninguém volta num lugar onde a última impressão que ele ficou foi alguém que atendeu ele de cara amarrada, ou foi alguém que mal deu um bom dia para ele, ou se deu foi só por obrigação mesmo, e ele sentiu que era por obrigação. E por que eu queria falar muito sobre esse assunto, e estou falando sobre esse assunto hoje? Porque a gente tem uma cultura, e aí eu estou falando enquanto brasileiro, enquanto povo, enquanto gente que se organiza em sociedade, a gente ainda tem uma cultura muito de não valorizar os pequenos detalhes. O grande empreendedor, o empreendedor de grande varejo, né, os grandes varejistas do mercado, eles sabem que eles precisam ter processos claros e treinamentos, e muito treinamento com a equipe, muita conversa e tudo mais. Mas o pequeno empreendedor, que é você que eu estou falando, que é o público do Stay, que é quem a gente quer ajudar de verdade, ainda tem muita dificuldade de ver, e trocando ideia com muita gente, conversando com muita gente sobre isso, eu entendo que é meio porque a gente tem uma resistência a aceitar que a gente também está fazendo coisa errada.
Por mais que a gente coloque os nossos melhores esforços, a gente também está errando. Todos os dias a gente está errando. E o atendimento dentro da loja, ou o atendimento do seu entregador, ou o atendimento da pessoa que termina de embalar o produto que vai pelo correio para o seu consumidor, a gente vê muito como uma coisa de é o serviço dele, ele vai fazer bem feito. É o serviço dele, ele vai fazer bem feito. Se eu contratei uma pessoa, coloquei ela aqui no meu balcão, ela vai atender o meu cliente, ela vai finalizar a venda do meu cliente, é a obrigação dela atender o meu cliente bem. E você implicitamente acha que aquela pessoa já sabe disso e já sabe fazer isso muito bem. Porque a gente é um povo muito caloroso, um povo muito receptivo, a gente gosta de conversar. Mas no trabalho, nem sempre a gente está com esse sentimento, sabe? No trabalho, às vezes, a gente está meio saturado, no trabalho, às vezes, a gente está meio estressado, a gente teve um dia não tão legal e é aí que entra a parte do empreendedor. Você nem sempre vai estar dentro da sua loja, você nem sempre vai conseguir ficar na frente do balcão. E até quando é você que está na frente do balcão, às vezes a sua cabeça vai estar ocupada com outras coisas, com o faturamento, com o estoque, com aquele produto que acabou e você precisava sair para comprar e não está dando tempo porque você está tendo que ajudar no atendimento, porque o seu funcionário ficou doente e 1 milhão de outras coisas. E a gente vai deixando isso meio que afetar a forma com que a gente conversa com as pessoas. Não que você trate ninguém mal por causa disso, ou que a gente trate as outras pessoas mal, mas os pequenos detalhes fazem toda a diferença. O consumidor, ele não quer ser mais atendido, ok. Ele não quer ter uma experiência, ok. Ele não quer ter uma experiência que seja satisfatória. Ele quer ter uma experiência que seja surpreendente, que seja surreal, que faça com que ele saia de lá de dentro lembrando daquilo dali. E isso entra em paralelo também muito com a situação que a gente vive hoje em dia de muita informação todo o tempo. Então, do mesmo jeito que é vital que você tenha um pós-vendas para que ao sair de dentro da sua loja, ao sair de dentro do seu espaço físico, o seu cliente ainda lembre de você, seja passando 10, 20, 30, 40, 60, 100 dias e a gente ainda consiga fazer com que essa pessoa lembre de você. Então, sei lá, eu quero o meu pós-vendas porque eu tenho uma estética automotiva e eu sei que eu tenho um serviço de vitrificação que acontece manutenção a cada 6 meses. E o meu cliente, por si só, ele não vai lembrar de vir a cada 6 meses fazer a vitrificação do carro dele. Ou ele nem vai se importar, ele fez a primeira vez, viu que ficou bom o serviço, viu que fez a diferença, mas daqui 6 meses já vai ter acontecido tanta coisa na vida dele que talvez ele nem lembre disso, sabe? Talvez ele esteja preocupado com outras coisas. E aí o seu pós-vendas entra para fazer esse serviço de olhar para o seu cliente e falar: ei, fulano, tá na hora de fazer a manutenção da vitrificação do seu carro, e você sabe quem que é esse cliente que está na hora da manutenção. Isso é fazer um pós-vendas bem feito. Mas como que esse cliente que vai receber essa mensagem depois de 6 meses de realizar um serviço com você, como que ele vai se sentir ao ver uma mensagem do seu estabelecimento? Quando ele lê o nome do seu estabelecimento, depois dele já ter visto no Instagram, no Facebook, no Google, em todos os sites que ele acessa, 1 milhão de propagandas sobre serviços para carro, serviços automotivos, de estética automotiva, como que ele vai lembrar da sua loja e qual que vai ser a lembrança principal da cabeça dele quando aquela mensagem chegar no celular dele? Quando ele receber aquela notificação e ele falar: uau, é a empresa XYZ de manutenção do meu carro. Sensacional. A última vez que eu fui lá foi sensacional. Eu fui tão bem recebido, eu fui tão bem tratado, eles me explicaram tão bem o serviço, eles me explicaram tão bem por que aquilo dali era importante para o meu veículo. E sabe, são esses detalhes do atendimento, da surpresa de o seu cliente sair de lá de dentro falando: caramba, eu fui muito bem recebido, eu fui muito bem atendido, todo mundo me atendeu com um sorriso de orelha a orelha. E essa conquista de tanto você, seja você o empreendedor, o dono do seu negócio que ainda está no seu atendimento, ou seja você que tem uma equipe já formada e você não participa mais tanto da operação do dia a dia, a gente precisa levar em consideração, a gente precisa levar muito em consideração que a nossa equipe e a maneira que ela se dispõe, que ela se doa e que ela se oferece para o público, ela faz toda a diferença na última impressão que essa pessoa fica ao sair de dentro da loja ou ao pegar o produto em casa. Então hoje em dia tem muita hamburgueria, tem muita gente que escreve na embalagem, faz cartãozinho, deixa cartão para as pessoas tirarem foto, postarem no Instagram e tudo mais. E são esses detalhes, essas coisas que não são tão grandes, sabe? Não são tão grandes. Você consegue pegar todas as embalagens no dia que você compra e escrever feito com carinho, feito com amor, sabe? Feito para você. São coisas pequenas, são coisas simples, são coisas do dia a dia que fortalecem o seu relacionamento com o cliente. O seu pós-vendas é a maneira ideal de você conseguir construir um relacionamento a longo prazo com toda a sua base de clientes. Mas o relacionamento do dia a dia, o fortalecimento da relação entre você e o espaço da sua loja e o seu cliente acontece nesses pequenos detalhes. No sorriso que seus atendentes recebem ele, na forma que os seus atendentes
se preocupam de verdade em saber qual que é a história daquela pessoa, por que ela está ali dentro, por que ela quer aquele café, por que ela gosta daquele café daquele jeito, ou do seu atendente ter condição de fazer uma piada, de contar uma história, de conversar com o seu cliente, porque as pessoas querem viver experiências. A gente não quer comprar produto, a gente quer comprar experiência, seja o que for que a gente esteja comprando. Se eu estou comprando uma água com gás, eu ainda assim quero uma experiência. E talvez seja uma piadinha, uma brincadeira, alguma coisa desse tipo que faça a diferença no atendimento que a gente recebe em cada lugar e que seja vital para que quando a gente receba uma comunicação, veja um anúncio ou um SMS ou qualquer outro tipo de comunicação que você faça com a sua base de clientes, essa base de clientes receba de uma maneira positiva, de uma maneira que ela lembre e fale, caramba, realmente eu fui muito bem atendida dentro desse lugar. Talvez eu volte essa semana, talvez eu vá lá ainda essa semana para refazer esse serviço, ou para comprar um produto, ou para comprar isso daqui que eu lembrei que eu estou precisando, eu quero comprar isso daqui que eu lembrei que eu estou adiando, tem tempo de comprar. Bom, a conversa era essa, era rapidinho, eu só queria deixar essa reflexão para vocês de como que estão os pequenos detalhes do atendimento do seu cliente e de qual que é a última impressão. A última impressão que todo cliente que sai da sua loja, ou que compra no seu delivery, ou que compra pelo correio, qual que é a última impressão dessas pessoas? Está gerando experiências para os seus consumidores? Ali um bom atendimento, um atendimento surpreendente com o seu pós-vendas, com um pós-vendas organizado, com um pós-vendas bem gerido, bem atualizado, e a chance do seu negócio começar a fluir bem melhor e o seu relacionamento com o seu cliente ser bem mais saudável e duradouro são grandes e o sucesso é garantido. É uma fórmula que não tem como falhar. O bom atendimento, uma experiência surpreendente, não tem como falhar com clientes que realmente precisam do seu serviço, precisam do seu produto, que gostam da sua marca e que vão passar a gostar mais ainda quando tiverem essa experiência dentro do seu ponto de venda. A conversa de hoje era essa, eu espero que vocês tenham um ótimo resto de semana. Estão chegando agora o final de ano, Black Friday, muitas datas, então vamos começar a fazer um cronograma de Stay Academy com muitas dicas, com muitas coisas que vocês queiram saber. Então podem mandar sugestões de vocês, podem falar pra gente o que vocês querem ver de preparação para final de ano. Vai ter maratona de live de vídeo falando sobre final de ano, comemorações, Black Friday, aumentar a venda no final de ano e todas essas coisas que a gente precisa saber. Então mandem as sugestões de vocês. E é isso, tenham uma ótima semana. Até semana que vem, mais um Stay Academy.